Olha, eu não sei vocês, mas eu acredito que eles estavam bem cansados, porque eles já tinham vindo da Antioquia para Chipre, navegando no navio, né? Já tinham ido de lá em Chipre para Ilha de Pafos, depois para Perge. Meu Deus, como eles já tinham andado, porque eles foram navegando até Chipre, mas lá em Chipre era tudo a pé. Devem ter cansado, né? Porque nós hoje temos carro, bicicleta, moto, tem ônibus. Eles não tinham nada disso não, era tudo andando, debaixo de muito sol, muito calor, chuva também, né? Mas eles, ao contrário do que nós pensamos, estavam muito felizes, fortalecidos. Sabem por quê? O Espírito Santo de Deus era sobre a vida deles e era quem movia eles para falar do amor de Jesus. E então foi nessa força que o Espírito Santo colocou neles que eles partiram de Perge para Antioquia da Pisídia. E lá, quando eles chegaram nesse lugar, eles procuraram as sinagogas, porque nas sinagogas era um lugar que as pessoas religiosas e as pessoas que eram tementes a Deus iam para fazer oração. Então tinham os judeus e os gentios que buscavam a Deus naquele lugar. Então eles chegaram, Paulo, Barnabé, porque João havia voltado. Ele deve ter cansado um pouco, né? Também andou bastante, navegou, mas ele voltou. A Bíblia não explica por que ele voltou, mas ele contribuiu e depois ele foi muito útil também. Nós vamos ver mais pra frente o que Deus usou também a vida de João. Então, Paulo e Barnabé se sentaram na sinagoga e aguardaram, ficaram prestando atenção, porque eles liam a palavra de Deus e eles falavam sobre a palavra. Os doutores, os sábios. Quando eles terminaram de falar, eles perguntaram se Paulo e Barnabé queriam falar alguma coisa para o povo. Foi a oportunidade que ele estava esperando, né? Afinal de contas, ele tinha viajado, andado muito para estar com eles, cumprindo o mandado do Senhor, do próprio Deus. Então, Paulo e Barnabé se levantaram, pediram silêncio com as mãos e as pessoas que estavam ali olharam para eles. E Paulo começou a dizer de tudo que antecedeu a vinda de Jesus, todas as coisas que aconteceram. E o que foram mesmo? Lembram de João, o profeta? Que ele veio e anunciou que viria um Salvador. João Batista, ele ficou conhecido como João Batista, porque ele batizava as pessoas. As pessoas que reconheciam as Escrituras, elas eram batizadas. E ele falava: olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Olha, vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já falava de Jesus. Ele já tinha preparado o caminho. As pessoas aguardavam o Salvador. E era isso que Paulo estava falando. Olha, Deus, Ele ama nossas vidas. E Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida do seu povo. E o pecado que eu cometia, que eu cometo porque eu sou pecador, o pecado que vocês cometem, esse pecado nos afasta de Deus. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos quer para Ele. E o cuidado de Deus foi esse, para que a gente não ficasse nunca mais separado.
E o que Deus fez? Mandou Jesus. Jesus Cristo. Para falar, para ensinar como nós devemos viver. E Ele andou por aqui, Ele esteve com vocês. Vocês viram Jesus? Viram as maravilhas, os milagres que Ele fez? Quantas pessoas Ele curou? Tudo que Ele disse. Mas mesmo assim, o seu próprio povo, os judeus, não o aceitaram, não receberam Jesus e mataram, crucificaram Jesus. Mas Ele não ficou morto. Vocês pensaram que tinham destruído Ele de uma vez por todas? Ele não ficou morto. Jesus ressuscitou e Ele subiu aos céus. Antes de subir, Ele ainda andou por aqui. Ele ainda ensinou, Ele ainda falou para os apóstolos que levassem a palavra de Deus, que pregassem a palavra de Deus em todo o tempo, como nós aprendemos no nosso versículo. Em tempo e fora de tempo. Pregassem. Foi isso que Jesus mandou fazer. E é isso que eu e Barnabé estamos fazendo. Pregando o evangelho da salvação. Falando de Jesus para vocês. Porque só Jesus pode perdoar o pecado de vocês e dar a vocês a salvação, a vida eterna. Todo aquele povo que ouvia aquelas palavras ficavam admirados e reconheciam que eram pecadores e se arrependeram dos seus pecados. Naquele dia, receberam Jesus. Eles se alegraram. Então, os doutores da lei falaram: Paulo, Barnabé, voltem no próximo sábado. Voltem, porque nós queremos saber mais disso. Queremos saber mais desse Jesus. Voltem para falar para a gente. Crianças, quando passou aquela semana, aqueles dias, no próximo sábado, Paulo e Barnabé estavam lá, preparados para falar novamente as maravilhas da salvação. E eles falaram para as pessoas. Mas será que tinha muita gente para ouvir? Será que as pessoas iam dar importância? Porque naquele dia eles ficaram animados, né? Mas passou os dias, eles tinham outros afazeres. Será que eles iam se lembrar que eles iam estar lá na sinagoga ensinando? Sim, eles estavam, o povo estava aguardando. E era uma multidão de pessoas aguardando para ouvir, para falar de Jesus. Era vivo, era real, que Jesus não estava morto. Ele ressuscitou e ele foi para buscar, para preparar lugar. Ele vai voltar para buscar os que são dele, buscar a sua igreja, aqueles que reconheceram Jesus, que entenderam o perdão, entenderam o sacrifício dele na cruz e que estão aqui aguardando a volta de Jesus. Era isso que Paulo e Barnabé falavam para aquelas pessoas. Eles não falavam: venham para Jesus que vocês vão ter muito dinheiro. Venham para Jesus que vocês vão ter muitos amigos. Nós temos amigos, nós temos dinheiro suficiente para nossas necessidades. Jesus nos dá o necessário, o que Ele sabe que nós precisamos. Mas mais do que isso, Jesus nos dá a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. É isso que Jesus nos dá. E é isso que Paulo e Barnabé estavam pregando para aquelas pessoas. E sabem, muitas pessoas se alegravam quando ouviam eles falarem do Evangelho, quando ouviam eles falarem de Jesus,
eles ficavam felizes. Muitas pessoas se converteram, receberam Jesus, tiveram seus pecados perdoados. Mas também alguns judeus, ficavam com inveja. Eles tinham inveja. E aí, sabe o que eles fizeram? Começaram a falar para algumas pessoas, alguns judeus, para algumas mulheres ricas e religiosas que estavam sempre na sinagoga. Eram conhecidas de todos ali porque elas estavam sempre lá. E começaram a falar mal de Paulo e Barnabé. Eles estavam incomodados porque tinham muita gente ali para ouvir. Era uma multidão. E eles se incomodaram e começaram a falar algumas coisas, e aí eles começaram a acusar, a criticar Paulo e Barnabé, que aquelas mulheres acreditaram, aquelas pessoas ali acreditaram nas mentiras. Foram muitas pessoas alcançadas naquelas semanas, naqueles dias que Paulo e Barnabé estiveram ali em Antioquia da Pisídia. Mas como eles começaram a tumultuar, a se incomodar com eles, eles expulsaram eles daquele lugar, mandaram eles embora, não queriam eles lá. Então, Paulo e Barnabé se retiraram do lugar. Mas eles tinham a certeza de que eles não estavam fazendo nada errado. Pelo contrário, eles estavam obedecendo a voz de Deus. Somente a voz de Deus. Isso era importante, era o que significava mais para eles. Então eles olharam para eles, olha, nós falamos a palavra de Deus para vocês. E aí, tinha os desafios, né? Esses eram os desafios, falar e as pessoas não acreditarem, criticarem, agredirem, ofenderem. Mas isso não foi suficiente para fazer eles desistirem, para fazer eles pararem. O Espírito Santo, vivo na vida deles, os movia, era quem fazia eles continuarem pregando. Mandaram eles embora dali, não quiseram mais ouvir. Então eles foram para outro lugar que nós vamos conhecer na próxima aula. Mas uma coisa muito importante para vocês saberem: os discípulos, as pessoas que tinham ouvido o que eles falaram e creram, estavam cheios de alegria. Era a alegria do Espírito Santo neles. Então ali, naquele lugar em Antioquia da Pisídia, as pessoas que receberam Jesus continuaram seguindo Jesus ali. Isso é muito bom, crianças. É muito bom saber que dois homens que estavam obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o próprio Jesus, estavam fazendo a diferença por onde eles passavam. E não para por aí, eles estavam fazendo diferença aqui e vamos fazer o que mais eles fizeram nas próximas viagens deles. Até a próxima! O coração daquelas pessoas que Paulo teve a oportunidade de falar do Senhor estava sujo pelo pecado. Elas andavam tristes, aborrecidas, perdidas em seus pecados. Mas, a partir do momento que Paulo falou do amor de Jesus, que derramou o sangue dele na cruz, todo o seu sangue, por amor às nossas vidas, a vida daquelas pessoas, para que elas tivessem o perdão dos pecados e pudessem ter a vida eterna. Quando aquelas pessoas entenderam isso, elas se alegraram,
porque elas não estariam mais tristes. E então, quando receberam Jesus em seus corações, o coração delas foi transformado, se tornou puro e todo o pecado foi lançado fora. Todo o pecado. E elas então tiveram suas vidas transformadas também pelo amor de Jesus. Você que ainda não recebeu o Senhor Jesus, que entende que tem pecado no seu coração, receba o Senhor Jesus, faça uma oração entregando a sua vida para Ele, aí onde você está. Você e Deus. Reconheça que é pecador. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai transformar, vai tirar todo o pecado do seu coração e te purificar e te dar a vida eterna. Deus abençoe e até a próxima aula. Olá, crianças! Hoje a gente vai cantar uma música que fala sobre a salvação de Jesus. Ele entra no nosso coração e nos purifica, limpa de todo o pecado. Isso nos deixa muito mais felizes. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Lá, 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 lá. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em tua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Tchau!